Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Executive Cast, uma iniciativa da FIA Proinfo que conecta grandes mentes da tecnologia e inovação. Eu sou a professora Yari Yamamoto e no episódio de hoje recebemos Gustavo Galegali. Muito obrigada, Gustavo, por você ter prontamente aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, mal posso esperar para a gente compartilhar esse monte de conhecimento que a gente trouxe. Eu também, tô louca. Bom, o professor Gustavo Galegali é doutor em administração pela Universidade de São Paulo. Somos, né? Somos juntos. Exato. Vice-presidente da ISACA, São Paulo, especialista em auditoria de TI, governança e cibersegurança, com mais de 25 anos de experiência em empresas públicas, privadas e startups. E agora, professor, eu estou aqui cheia de perguntas para você. E aí eu não poderia, diante da circunstância, da atualidade, de perguntar para você como que a inteligência artificial está mudando o papel da auditoria de sistemas de informação em empresas que buscam alta escalabilidade e também inovação. Boa pergunta. É importante a gente contextualizar isso agora. Quando a gente fala de aplicação de inteligência artificial em auditoria, tem duas grandes visões que a gente pode ter. Uma é você capacitar a sua área de auditoria, a equipe de auditoria, em utilizar a inteligência artificial para o dia a dia. Nisso você consegue falar de ganhos de produtividade, ganhos de escala, de conseguir auditar mais e mais barato. A outra, que eu acho que é a parte mais legal, é como auditar as implementações de inteligência artificial que estão acontecendo no mercado hoje. Com essa que eu estou me envolvendo mais agora, a gente está junto com a ISACA lançando uma certificação profissional internacional de Advanced in AI Audit, que é uma certificação pós-CISA ou pós-CIA. Para quem já tem certificação em auditoria e quiser se especializar mais ainda, a gente criou essa certificação para conseguir trazer para o mercado essa confiança de que o profissional sabe do que está falando. Então vamos lá. A gente tem muita implementação de IA, muito dinheiro sendo gasto com isso agora, e uma palavrinha que a gente não tem tradução para português, mas que eu gosto muito de usar é accountability. Quem presta contas sobre IA na empresa? Boa. Não está claro. Não está claro. Você às vezes tem um Chief AI alguma coisa, você tem um líder de desenvolvimento que toca IA, de repente negócio começou a capitanear essa demanda. Caio. O Caio, por exemplo, agora. Então existe falta de consenso, existe falta de entendimento do que a empresa pode fazer com inteligência artificial. O que é estratégico, o que é operacional, o que faz diferença, o que não faz. Fora todas as armadilhas aí no meio que a gente sabe de usar um GPT da vida, o que a gente pode cair. Então, a ideia de auditar a inteligência artificial é você conseguir ter, antes de mais nada, uma opinião independente. De alguém que não está comprometido com essa entrega, com esse delivery, e consegue passar para você informações e uma visão neutra e isenta de qualquer tipo de viés. Que inclusive é algo que a gente audita bastante inteligência artificial, são os vieses para todas as maneiras. Então, para você conseguir ter segurança de que a implementação que você faz, ela é ética, ela é accountable, ela tem os vieses conhecidos, você envolve seres humanos quanto precisa, você não está implantando uma inteligência artificial que pode derrubar o planeta, ou como o pessoal já está usando na legislação europeia, que é uma IA de alto risco. Por conta disso tudo, auditar a inteligência artificial e ter certeza de que ela está cumprindo o papel para o qual ela foi desenhada, virou fundamental. Ter uma IA hoje não auditada é um risco para a empresa. Você tocou num ponto muito importante, essa questão da segurança. As pessoas, parece que a IA é um brinquedo, né? Eu vou lá, vou fazer, nossa, fala para os colegas, põe no grupo da família, no grupo executivo, enfim, todos os grupos que ela está participando. Mas será que a gente está fazendo da maneira correta? E a gente aqui, a FIA é conhecida pelos cursos, Sim. Mas nós damos consultoria há mais de 45 anos, tanto em setor público quanto privado. E além disso, a gente, além de fazer essa consultoria para as empresas, que a gente percebe que elas estão perdidas, Gustavo, totalmente perdidas. Todo mundo sabe que tem que utilizar a IA, mas não sabe como, por quê, com que objetivo. Porque parece que ela é uma modinha aí que as pessoas não podem perder. Então, é muito importante essa conscientização e essa sua fala corrobora diretamente com o pensamento que a gente dá. Para isso também, a gente criou uma imersão de 2 dias aqui. Bacana. Imersão em inteligência artificial para o Caio, que é o responsável, né? É o nível responsável por articular a inteligência artificial em diversas áreas na empresa. Mas ele também precisa saber qual é o caminho, para onde ele vai dar.
Mas nesse ponto, eu queria já emendar com uma outra pergunta. Na sua área de governança de TI, quais são os riscos emergentes que os auditores de TI precisam colocar no radar agora que a IA generativa entrou no jogo? Eu vou aproveitar a sua fala para responder isso daqui. O que você falou é verdade. Todo mundo está usando IA, todo mundo diz que tem que usar IA, todo mundo usa no grupo da família, já está todo mundo com isso aqui por dentro. Meu celular está bipando agora que tem um monte de coisa de IA acontecendo. Existe um fenômeno que a gente chama de Shadow IT, ou TI das sombras. É um nome que está se revisando no mercado, mas basicamente é aquela tecnologia que é utilizada dentro da empresa de maneira não sancionada. Então o pessoal faz a antiga TI departamental, aquela TI que ninguém pediu, mas estão fazendo. Então como que ela ocorre? A gente, na vida privada, na pessoa física, já usa IA à torta e à direito. E a gente quer ter a mesma facilidade que eu tenho na pessoa física na pessoa jurídica. Então, quando eu levo esses recursos que eu já utilizo da pessoa física para a jurídica, eu carrego riscos aí no meio. Porque na pessoa física, o último responsável sou eu. Se eu quero fazer uma foto diferente, se eu quero usar isso aqui para editar uma mensagem, qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Eu sou accountable por isso. Na pessoa jurídica, não. A gente está trabalhando com dados corporativos, muitos deles debaixo de LGPD, de todas as legislações que a gente tem aí no meio, e existe aquela pressão da área de negócio de entregar resultado. Então, poxa, é justo para o líder de negócio falar, pô, eu estou vendo um negócio que está todo mundo utilizando, eu uso em casa, aumentou a produtividade de sobremaneira, eu não posso usar aqui na empresa. Então, quando a empresa não tem uma política de uso responsável de IA, o Fair Use of AI, estruturada, acontece esse fenômeno, que as áreas vão começar a fazer implementações de inteligência artificial, que hoje é o Shadow IT mais disseminado que tem, pau com o Excel, vou dizer. Que Excel também é uma coisa que surge nas empresas, o pessoal usa, mas não documenta. E um dia, quando a tecnologia for mapear, e aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão usando de tecnologia nas áreas? Isso não vai aparecer. Porque não foi um fornecedor contratado pela TI, não tem sustentação pela TI, não tem documentação, não tem aderência a processos técnicos, nem nada. Então você às vezes está burlando procedimentos de risco, está pegando informações confidenciais de negócio e colocando às vezes no modelo aberto. Então está trazendo vulnerabilidades para a empresa que a TI não está nem sabendo o que está correndo. Então essa necessidade de conscientizar todos os usuários da empresa de que qualquer utilização de modelos de LLM, como você colocou, abertos, públicos ou até pagos, tem que ser feito com parcimônia. Tem que ser feito sob a tutela da TI, não sob responsabilidade. Eu acredito num uso compartilhado e permissivo de tecnologias dentro da empresa e a IA não foge disso. Mas a TI precisa saber o que está sendo feito para poder apontar. Será que ele está vazando dado? Será que esse código que você mandou o Copilot refatorar não tem uma informação confidencial aqui no meio que pode vazar e treinar um modelo que vai para as outras pessoas? Se eu não me engano, a Samsung foi vítima disso recentemente. Nossa, deu o que falar, todo mundo... Deu. E isso é um risco muito grande que a gente tem que estar esperto, tem que prestar atenção. Aproveitando a deixa... Ainda faz sentido pensar em compliance reativo ou estamos caminhando para um modelo de auditoria contínua e preditiva com o apoio da IA? Essa palavra auditoria contínua causa alvoroço quando a gente discute, né? É uma coisa muito passional que quem gosta, gosta muito disso. E é importante posicionar o que é auditoria contínua, né? Preconiza-se que você conseguiria auditar 100% do que acontece. Então eu, quando vou ensinar auditoria, eu gasto uma aula inteira falando sobre técnicas de amostragem. Como que você faz seleção estatística, como é que você pega os melhores casos para representar a sua amostra, representar o todo, para quando você for emitir uma opinião de auditoria, ela não só está embasada, mas representar os dados. Agora com IA e com o poder de processamento que a gente tem, não é que eu não preciso amostrar mais, mas eu já tenho poder computacional para auditar tudo o tempo todo. Só que a auditoria, ela foi feita para ser uma função de suporte, ela não é linha. Então, ninguém pode falar, eu só vou fazer isso depois que a auditoria deixar. A auditoria não aprova nada, a auditoria não deixa nada, a auditoria não manda nada, a auditoria recomenda. O responsável pela execução do processo de negócio e dos riscos de negócio é o dono da área de negócio, o responsável, o gerente, seja ele quem for. A auditoria, ela serve para apoiar ele na tomada de decisão, mas não do dia a dia para operar. Então, assim, ajuda muito. Usar IA na auditoria nesse sentido faz todo sentido. Só precisamos separar bem o joio do trigo. O que ainda é auditoria e o que a auditoria passa a fazer consultoria e aí mela tudo, porque você perde a segregação. E a gente sabe que não é possível confiar em sistemas de IA para auditar
os próprios algoritmos. Justo. E o que seria uma boa prática, então, nesse sentido, com o que você acabou de falar? Para a gente auditar os algoritmos. São conjuntos, né? Quando a gente avalia IA, você avalia algoritmo, avalia a massa de dados que foi utilizado para treinamento e, por que não, avalia o resultado. Então você tem que ter momentos distintos em cada uma dessas etapas para fazer auditoria. Durante o desenvolvimento do modelo, durante o treinamento do modelo, cabe chamar o auditor e falar: auditor, a gente está fazendo isso desse jeito. Você pode emitir uma opinião? Porque é muito mais barato você identificar uma falha, um desvio lá no comecinho do que precisar retreinar tudo isso quando chegar no final. Então, por exemplo, um fato que a gente usa bastante é: você tem total direito de usar as informações para treinamento que você está utilizando? Elas estão sujeitas a direito autoral, algum contrato, elas fazem parte de um acervo. Você pode usar isso para treinar? Então o auditor vai te dar segurança de que a informação que você está ingestando no modelo é válida. Segundo, o algoritmo em si. Eu hoje estou pesquisando, minha pesquisa pessoal acadêmica é viés em LLM, em modelos de linguagem. Existe uma corrente de pensamento que fala que a gente tem que melhorar os modelos para tirar o viés. Na hora que você começa a estudar no detalhe, o bit, o byte ali, você vai ver que isso é muito difícil de fazer, é muito caro de fazer, ao ponto de quase ficar inviável. Então a sugestão que eu tenho feito, e é para onde eu estou caminhando com a pesquisa e o desenvolvimento agora, é: se a gente não consegue zerar o viés, que pelo menos ele fique conhecido, que eu tenha transparência nesse processo, que eu consiga ter um selinho no final que fala: olha, esse modelo aqui tem o viés de tanto para etarismo, o viés de tanto para habilismo, ou para qualquer outro viés negativo ou positivo que a gente pode ter. Mas você conseguir, no Model Card, saber todos os vieses e todas as nuances que esse modelo tem. Eu acho que a transparência nesse processo faz toda a diferença. São muitos detalhes, né, gente? A questão é bastante complexa. E como que a gente separa essa questão da governança robusta de burocracia paralisante na hora de implementar a IA em sistemas que são críticos? Isso é profundo, hein? A palavra burocracia até faz o pessoal tremer hoje em dia. Exato. Eu digo que burocracia é aquela percepção, a gente chama de burocracia, quando você está controlando alguma coisa com mais controles do que aquilo vale. É igual você colocar seguro em carro velho. Você está gastando muito recurso, muito controle, muita supervisão, muita avaliação numa coisa que não tem todo esse valor. Então, para fazer a governança de IA ficar mais leve, o ponto do controle é algo que a gente tem que levar em consideração. O quanto que isso aqui pode trazer de prejuízo para mim? A gente pode usar o argumento do risco. Que riscos que eu estou correndo com esse assunto, com esse desenvolvimento, com essa plataforma, com esse sistema? E o quanto de controle tem que ter aqui no meio. Se eu estou falando de um sistema de contratação e demissão de pessoas, por exemplo, um sistema de RH. Existe um caso famoso agora no mercado que a IA decidiu por demitir 16 pessoas de uma equipe de desenvolvimento sem contato humano, sem falar com elas, só analisando dados de produtividade, sensores nos aplicativos e o perfil de navegação e de commit no GitHub dela de maneira geral. E ela decidiu que daquela equipe toda, essas 16 pessoas são as que estão desempenhando melhor e podem ser mandadas embora. Sem interação humana. Uau! Sem ninguém clicar e falar: eu concordo com você, IA. Então, o caso de uso acaba superando isso daqui. Então, às vezes, a gente vai para o extremo oposto. Eu não vou ter governança nenhuma. E, às vezes, para você conseguir fazer com que a IA faça alguma coisa, eu preciso de 3 autorizações, assinatura em cartório, e aí eu acabo paralisando ela. Então, nesse meio tempo que aquela Shadow IT surge, que os controles de TI eles são desmedidos e você precisa gerar valor. Então, você começa a fazer inteligência artificial no dia a dia e não conta para ninguém sob risco disso aqui ser abafado. Então, falta conversa nas empresas. Falta consciência do que é importante, do que gera valor, e o famoso apetite a risco que todo mundo fala, mas nunca está escrito. Quanto cada pessoa, cada função, cada papel pode assumir de risco? Não só risco financeiro, riscos de operação. Será que o estagiário pode escolher qual IA ele vai utilizar? Não, ele tem que usar IA corporativa, tá bom. Ele pode escolher quando usar IA corporativa? De repente pode. Então, falta desse entendimento, dessa conversa, faz com que a burocracia apareça. Aproveitando esse caso aí das 16 pessoas que a IA escolheu, você sabe qual foi o desfecho? Porque os nossos ouvintes vão falar: gente, e aí, aconteceu o quê? Como é que ficou? Do que eu estou acompanhando o caso, elas foram desligadas de verdade, houve uma comunicação da IA direto para essas pessoas. Uau! Houve o desligamento, o CEO da empresa ficou assim nos holofotes.
Eu acho que ele chegou a voltar atrás, mas é uma situação que fica insustentável também, né? Por isso que você desliga para colocar de volta. E o profissional pode não concordar, falar assim, não, muito obrigado, agora eu não quero mais o meu emprego de volta. Por isso que as legislações mais modernas, como a legislação europeia e para onde a legislação brasileira está caminhando, identificou que RH, por exemplo, trabalhar com pessoas com educação, que é o que a gente faz também, como categorias de alto risco. Se você for utilizar IA num sistema público ou privado que vai lidar com posicionamento de pessoas, com alocação, com demissão, você não só tem que fazer essa IA passar por uma auditoria, ser certificada e aprovada, como ter o que a gente chama de human in the loop, que é você ter uma pessoa dentro do loop de decisões de inteligência artificial para garantir a accountability disso, né? Pensa que quem mandou essas pessoas embora? Não foi ninguém. Você não pode brigar com alguém porque foi o sistema que mandou. Mas aí você vai brigar com quem? Com o desenvolvedor do sistema? Com o cara que fez o algoritmo? O cara que treinou o modelo? Então, a falta desse conhecimento faz a gente usar IA em situações que não deveriam ser completamente automatizadas. Você tem que ter uma pessoa por trás nessa situação ainda. E aproveitando o teu exemplo que você falou do funcionário, ele usa a IA corporativa. Tá, ele usa a IA corporativa, mas aquele que ele mais gosta não tá lá no corporativa. O que impede dele pegar o celular dele e colocar aqui, ó, tô colocando aqui, ninguém está vendo, debaixo da mesa, e perguntar para a minha IA preferida alguma coisa e usar essa informação, ou seja, colocar dados sensíveis da empresa naquela IA e eu usar essa informação para poder fazer o meu trabalho? Esse é um desafio que a gente tem até hoje. Vou além que esse desafio não é só da IA, não. O que pede do atendente de suporte pegar o celular dele e tirar foto do cadastro de alguém que ele tem acesso, do saldo do banco da pessoa que ele está apoiando e passar isso para um golpe, para uma outra empresa. Então, a parte humana é aquela que a gente precisa dar mais atenção, que a gente precisa entregar mais treinamento, que você precisa fazer uma seleção mais apurada, precisa fazer um acompanhamento mais próximo. Porque o que o sistema faz, de certa maneira, você consegue gerar um log, ter um registro, entender recurso, ver cadeia de custódia de tudo isso. Na cabeça da pessoa, quando você foge daquele sistema que a empresa tem controle, a gente fica um pouco exposto nesse sentido. E isso ainda é um risco que a gente está vendo como cobrir. Ou seja, é um fator crítico de sucesso de verdade para as empresas. Bom, você falou que nós, enquanto país Brasil, está caminhando para, tendenciando para a legislação europeia. E se falando isso, como é que o Brasil está posicionado no cenário internacional em termos de governança e auditoria em inteligência artificial? A gente tem chance real de liderar alguma coisa? Essa sua fala ela é complexa também. Você está fazendo umas perguntas bem difíceis, mas que eu estou adorando aqui. Por quê? Para todo mundo ver que a gente não combinou antes. Não, isso tudo é real, isso é ao vivo aqui. Mas são diversos fatores que envolvem para responder sua pergunta. Na lei brasileira. Antes de vir para cá, eu todo dia de manhã dou uma checada na lei para ver o que mudou. No momento da gravação, a lei não foi publicada ainda, ela ainda está sob estudo e debate, e ela tinha 150, 170 comentários dos legisladores de melhorias na lei, de pontos na lei, de emendas na lei, que ainda não foi publicada. Então o assunto aqui no Brasil está longe de entrar em consenso. Eu acredito que nesse ano que a gente está gravando, a gente ainda vai conseguir ter essa lei publicada, ainda que beta, para ver o que vai acontecer. A lei tem um viés de proteção trabalhista muito grande, mais do que a europeia. Dado o nosso histórico. Dado o histórico brasileiro, e até faz sentido, dada a vulnerabilidade que a nossa força de trabalho não digital tem, faz sentido ter essa preocupação de que se você vai colocar uma inteligência artificial que vai desalocar pessoas, precisa de um tratamento adequado, precisa de um plano para isso daqui. A título de exemplo, eu me desfiz de uma empresa de IA que a gente fundou uma startup no passado que fazia peças publicitárias em alto volume. Então, com 2 pessoas, eu e mais um, a gente tinha o desempenho equivalente a uma equipe de 14 publicitários. Nossa! Já pensou? Você com 2 pessoas, você demite 14? Não é assim. Não vou dizer que não faz sentido, faz porque economiza bastante. Mas para a economia e para a sociedade como um todo, é algo que tem que ser muito bem visitado e muito bem acompanhado. Então, nesse sentido, a legislação brasileira está caminhando. Tem os seus perrengues, os seus tropeços aí no meio, mas ela vai ser publicada. Eu acho que ela vai estar bem atualizada. A gente vai ter que seguir. Lei é lei, a gente até mudar ela, a gente vai ter que seguir desse jeito. Globalmente, existem visões diferentes. Visões mais intrusivas, menos intrusivas, que diferenciam o governo da prática privada. Eu confesso para você que a gente está num momento em que
tudo isso está mudando. A gente tem muita coisa fixa e, de repente, depois de quanto tempo que você vai ver esse podcast, muitas leis já mudaram. Então, tem muito espaço para a gente aprender, tem muita coisa para gerar jurisprudência, para ver se a lei definida desse jeito faz sentido de verdade. E a gente ainda precisa, acho que, aprender muito o que está acontecendo para chegar no resultado final. E assim, na sua visão, o que vai mudar no papel do auditor de TI nesses próximos 5 anos? Será que a gente vai ver nascer uma nova profissão? Olha, no comecinho dessa onda mais recente que a gente tem inteligência artificial, que sabe-se que não é nova. Meu pai, quando fez mestrado, a tese de mestrado era nos anos 90, já era inteligência artificial, era sistema especialista aplicado à contabilidade, então não é novo. O que é novo é o custo disso ser tão baixo que você tem hoje no celular o tempo que você quiser. Então, para o auditor, a gente tem alguma coisa parecida assim também. Logo que a onda começou, eu pregava que o prompt engineer, o engenheiro de prompt, ia ser uma profissão, ia ser um cargo, uma função nas empresas. Eu já mudei minha posição agora. Eu acho que não vai ser profissão mais isso daí, e vai ser uma habilidade que todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter que ser treinado para conversar com LLM, por exemplo, da melhor maneira possível para conseguir ter os melhores resultados. Meu filhinho tem 5 anos e eu conectei um GPT na minha Alexa lá em casa. E ele já aprendeu a pedir para a Alexa a história customizada. Ele pediu a história do Power Ranger que subiu com o tubarão no alto da montanha e foi brigar com a bruxa. E o LLM fez essa história única para ele que só ele ouviu isso daqui. Então, a habilidade que a gente tem de conversar com a ferramenta, com a máquina, eu acho que é uma habilidade importante. Para o auditor, mais ainda. Ele não só vai ter que questionar os dados, indo além do LLM, para todas as preditivas e as outras IAs que a gente vai ter que aprender a usar isso como uma ferramenta no dia a dia para atingir os objetivos que a gente já sabe existem independentes da IA. A profissão vai sim ser transformada. Eu tenho um colega que tem uma apresentação sobre a substituição do auditor por um agente inteligente, e a conclusão que a gente chega é que ainda não dá. Se você perguntar para qualquer IA se ela é ética ou não, ela vai tentar te vender de todas as maneiras que ela é o bastião da eticidade aí no meio, da coisa mais ética do mundo. Mas ela não tem empatia, ela não é uma pessoa, é um sistema com um monte de estatística por trás que te entrega um valor incrível do que ela está falando. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas, para a profissão de auditoria, vão fazer bastante a diferença. E o que você poderia dizer para um jovem profissional que ele quer trabalhar com a auditoria de IA, jovem ou não, né? Porque hoje não tem tempo para nada, a gente pode pivotar na carreira, inclusive em qualquer idade. Mas o que você diria para esse profissional que quer trabalhar com auditoria e com inteligência artificial, claro? Por onde começar? E o que deve evitar? Eu diria para ele que eu quero conhecer ele porque eu conto uma piada que assim, eu sou uma das poucas crianças no planeta que quando cresceu queria ser auditor. Porque meu pai fazia isso. A auditoria não é uma profissão de base, não tem uma faculdade de graduação de auditoria. É uma função que acaba caindo no seu colo, é uma carreira que se forma na sua vida. Normalmente, se você tem uma direção para controles ou gosta de ver como as coisas funcionam, de saber o que é certo e o que é errado, se você tem um senso ético bem apurado do que deve ser feito, independente de quem, você está no caminho certo para ser auditor. Auditor é uma coisa muito de perfil. Então, você ser ético, você entender moral, você não ceder sob pressão. É uma profissão um pouco solitária, porque você está indo lá, não vou dizer para falar o que as pessoas fazem errado, mas para ver o que é o melhor para a empresa. Você é para ser independente. Você não está ligado intimamente com aquela entrega, mas com quanto aquilo lá está seguindo aquilo que foi proposto. Então, nesse sentido, aprender auditoria é uma coisa muito interessante. Dentro da Isaac, a gente tem programas formativos de ponta a ponta, desde o beabá da auditoria até você virar um CISA, que é um profissional com mais de 5 anos de experiência, já com escala internacional. E é uma profissão que globalmente paga bem. O CISA, por exemplo, que é uma certificação internacional da Isaac, paga em torno de $100 mil ano, na última pesquisa que eu dei uma olhada, para quem é certificado lá nos Estados Unidos. Então, existe potencial de crescimento. Não é um mercado tão grande e expansivo no Brasil, porque para, 10 desenvolvedores, você precisa de um auditor para fazer o acompanhamento e para emitir opinião. Mas é uma profissão muito bacana. Me dá a oportunidade de conhecer empresas de ponta a ponta. E você, como auditor, acaba tendo acesso a níveis hierárquicos que tradicionalmente você não teria. Eu sei que hoje, com o achatamento das empresas, isso mudou um pouco, mas a opinião do auditor, a posição do auditor ainda é uma coisa muito bem vista no mercado. Então, a gente não só tem que saber o jeito certo de fazer, e tem que contar para as pessoas como isso deveria ser feito. Então, para quem está começando, tem muito conhecimento online já disponível, tem muita
para tecnologia, auditoria de tecnologia envolvendo IA. Você tem ainda todo um ramo operacional e financeiro que envolve contabilidade também, que são duas grandes portas de entradas para a auditoria no mercado. A gente já está quase chegando ao fim. Nossa, eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando sobre esse assunto, porque é um assunto super importante, relevante. Mas se você tivesse que escrever um manual de auditoria de sistemas para o futuro, tá? Você tem que escrever. Qual seria o primeiro capítulo? Bom ponto. Hoje a gente tem dois grandes tipos de auditoria. Isso é conceitual. Você tem a auditoria baseada em compliance, que é você pegar uma ISO, por exemplo. Se você vai ver se todos aqueles elementos da ISO estão sendo feitos. O outro é a auditoria baseada em risco, que é o que eu acredito que agrega mais valor para as empresas. Então, se você estivesse começando e fosse aprender, eu diria que ter um bom conhecimento e base sólida sobre o que é risco, o que é risco em tecnologia, o que é risco em inteligência artificial, te coloca na frente de muita gente. Ou seja, uau! Só daí a pessoa já pode pegar esse teu conselho e já começar a procurar, a buscar ativamente esse conhecimento. Bom, gente, antes a auditoria era um sinônimo de planilhas, checklists, análises retroativas. Hoje ela precisa ser algoritmo, intuição digital e, acima de tudo, estratégia. Na era da inteligência artificial, a pergunta não é mais estamos em conformidade, mas sim, estamos preparados para o imprevisível? É isso mesmo, professor? É isso aí, se preparar para o imprevisível é o que a gente faz no dia a dia aqui. No episódio de hoje, a gente falou sobre confiança, sobre governança, mas principalmente sobre futuro. O episódio foi muito bom e eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Gustavo, por compartilhar tanta experiência e essa visão com todos nós e com todo mundo que está nos assistindo. E você que está nos ouvindo ou assistindo, continue acompanhando os próximos episódios. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. Nada, tchau, tchau.